Pronto, estamos gravando, né? E aí, gente, tudo bom? Estamos iniciando mais uma aula de variáveis complexas e hoje a gente vai falar sobre um pouco mais de funções integráveis, né? A integração complexa, integrados por caminhos, esse tipo de coisa. É, assim, a maioria de vocês não veio na última aula, né? Então, fiquem tranquilos que a gente vai, né, fazer um apanhado, né, novamente sobre o tema, tá? Então não tem problema. Deixa eu parar com uma coisa aqui, aí eu vou botar a minha tela do Word aqui pro lado. Vou iniciar aqui. Tá. Então, é, o, a- vocês já sabem integrar na reta, né? Tela inteira, vocês já sabem integrar na reta. Então, assim, a integração em variáveis complexas, de maneira geral, ela tenta imitar aquilo que a gente faz com relação à integração dos números reais, tá? Beleza? Então, em essência, vamos pensar num caminho, né? Você pensa no que é um caminho. Um caminho, ele é uma função, do jeitinho que eu botei aqui, deixa eu aumentar a letra, para vocês verem direito. Então, um caminho, ele é uma função que vai de um intervalo na reta. Na reta, né, eu dei essa definição lá naquela lista de funções contínuas, que a gente não precisou entregar. Então, vou pegar aqui só para desenhar direitinho. Né? Então, um caminho é uma função. Você tem um domínio aqui complexo, e aí você tem um caminho que liga dois pontos no plano complexo. Você tem dois caminho que liga dois pontos aqui no plano complexo, beleza? Gama. Esse caminho podia ser diferente, sei lá, esse caminho podia ser alguma coisa assim, ó. Beleza? Sem problema nenhum. Você tem dois caminhos aqui, um gama e aí esse de baixo que eu vou chamar de gama zero, por exemplo. Então você tem um caminho no plano complexo e você consegue fazer integral por esse caminho. Por quê? Porque essa função, esse caminho no plano complexo, a gente viu que ele pode ser escrito da forma, de que forma? Ele pode ser escrito da forma U de t mais IV de t. E a integral de A até B dessa função, se eu fizer a observação que U e V são funções da reta na reta, né? U e V são funções da reta na reta. Então vamos valer todos os teoremas e todos os resultados que a gente já sabia lá do curso de cálculo em variáveis reais, né? Porque isso é uma função da reta na reta. Então aqui você tem que a integral de A até B de U mais I a integral de A até B de V. Então, em essência, isso aqui que seria a integral de gama de A até B. De A até B. Então, sem problema nenhum, a gente só trabalharia com as coisas que a gente já sabe. Um comentário que eu falei na última aula foi essa ideia de curva de Jordan, né? Uma curva de Jordan é uma curva simples sem autointerseção, tá? Ou seja, isso é uma curva fechada, simples, sem autointerseção. Então, por exemplo, isso aqui é uma curva de Jordan, beleza, né? Violãozinho é uma curva de Jordan, mas isso aqui, né? Vamos botar assim, ó. Isso aqui não é uma curva de Jordan, beleza? Por quê? Porque ela admite uma autointerseção nesse ponto. Então, uma curva de Jordan, ela é uma curva, né? Que ela é contínua, ela é diferente. Ela é contínua e ela não admite autointerseção, beleza? Então, isso é importante porque é um teorema difícil de se provar nesse contexto que a gente está falando, mas em outros contextos ele é um pouco mais fácil de ser demonstrado, é que toda curva de Jordan divide o plano em duas partes, uma parte ilimitada e uma parte limitada. E a curva vai ser a fronteira dessas duas regiões, beleza? Da parte limitada e não limitada. Aqui fica fácil de ver, né? Você tem, por exemplo, aqui, né, de maneira geral, isso aqui como sendo a parte não limitada, e aqui dentro você tem a parte limitada, né?
Então, isso aqui é caracterizado como curva de Jordan. Então, mais uma vez, isso é um conceito um pouco mais topológico, aí depende da topologia do que está fazendo e tal. Então, só para lembrar, né, o que a gente está fazendo aqui com curvas de maneira geral, eu coloquei F aqui para ficar mais fácil com as coisas que a gente já estava fazendo. Então, isso daqui é um caminho e a integral por caminho vai ser simplesmente a integral de cada função. Bom, vale as coisas que a gente já sabe, né, sobre integrais. Porque se a integral disso aqui é simplesmente essa daqui que eu estou colocando na tela, U e V são integrais reais, beleza? U e V são integrais reais. Então, se U e V são integrais reais, então a integral de uma constante vezes f mais g vai ser alfa integral de f mais integral de g. O que, que você vai fazer? Assim, a demonstração disso é relativamente simples, não vale a pena eu ficar escrevendo aqui. Mas em essência seria você escrever f como sendo u mais v, g como, vou chamar isso aqui de 1 e 2, g como sendo u2, eu chamo isso aqui de 1 também, u2 mais v1i, né? Tem um izinho aqui, mais um izinho aqui. Então f mais g vai ser o 1 mais o 2 mais i v1 mais v2. Isso aqui é v2, né? Um I V1 mais V2. E aí você vai usar as coisas que a gente sabe. É até interessante vocês fazerem isso, assim, provarem essa proposição de maneira geral. Mais uma vez, para lembrar de como é que fazem essas coisas, porque isso geralmente isso é feito muito, muito, muito mesmo no curso de análise real. No segundo curso de análise real, na verdade, não é feito, porque vocês não veem integração do segundo curso de análise real atualmente, vocês só veem até derivada. Mas, geralmente, quando eu dava o curso de análise real, eu gostava de ver esse tipo de coisa, né? A gente ficava falando de integração um tempão, e aí essas propriedadezinhas aqui provavam. Essa outra propriedade aqui também é uma propriedade que decorre da propriedade dos números reais, né? Que é a integral de A até B. Mais uma vez, eu tenho que lembrar que você tem aqui A e B, e aí você tem um ponto C aqui no meio. Bom, isso aqui te gera o seguinte, né? Isso aqui te gera esse caminho, digamos, tá? Então aqui você tem o ponto gama de A, você tem aqui gama de C, e você tem aqui gama de D. Na verdade não é gama, né? Eu devia botar gama de B. Eita, nós. Aí a gente vem apaga. Só um minutinho. Apaga. E não devia ser gama, devia ser... Opa, não botei para apagar. Devia ser F. Tá? Então a gente apaga aqui. Apaga aqui, apaga aqui. Aqui apaga tudo. Então, na verdade, isso é F. Tá? Então isso aqui seria o F de A. Aqui um F de B. O F de C, perdão. E aqui o F de B. Ok? Então, tá? Ó, isso é uma função, ó, f, tem que lembrar, f é uma função que vai dos números reais no plano complexo. E tá por isso que eu estou fazendo essa representação aqui, tudo bem? Tá? Tudo bem? Então, calcular a integral aí que eu estou definindo até aqui é a mesma coisa que calcular ela até aqui, pronto, e depois somar com ela até aqui, o que é bem razoável, tá? Que é bem razoável. E isso decorre unicamente das propriedades que a gente conhece sobre números reais. Por quê? U e V são funções reais. Então, quando você decompõe, aí você vai ter a U é real. Então, para os reais valem a integral de A até B é igual à integral de A até C mais a integral de C até B. E aí depois você faz a mesma coisa para V, porque V é uma função real. Aí você separa, reorganiza e reagrupa e volta de novo. Mais uma vez, vale a pena vocês fazerem isso. Se eu tivesse no quadro em sala, talvez eu fizesse um, mas aqui eu não vou fazer, tá? A gente vai passar essa parte aí. Esse terceiro é o que vale a pena fazer. Esse terceiro é interessante, né? E assim, fisicamente ele é muito interessante, né? Se você pensar bem. Vamos pensar sobre isso aqui, sobre o aspecto dos números reais, tudo bem? Qual é a integral? Qual é a integral de
seno de x é seno de x, seno de x, seno de... Não, é cosseno, perdão, é cosseno. Ó, qual a integral? Só refletido sobre os números reais para vocês verem como é que esse negócio é interessante, tá? Qual a integral de cosseno de x de 0 a 2π? Não, de 0 a π. Qual a integral de cosseno de x dx de 0 a π? Vocês conseguem fazer de cabeça isso? O cosseno, quando você integra, vai virar seno, né? Correto? E aí você vai ter seno de 0 e seno de π. Isso vai dar 0, né? Entenderam? Assim, ó que loucura. Isso vai dar 0. Porque você vai virar... Agora, se você tivesse fazendo... ao invés de cosseno de 0 a π, você estivesse fazendo cosseno do módulo de π. Por quê? Ó, só para lembrar, eu sei que vocês acham que calcular a integral a integral é a área, correto? Vocês acham isso, que a integral é a área, né? De certa forma até é, mas ela é um pouquinho mais delicada. O ponto é que esse aqui é o cosseno, certo? O cosseno do 0 é 1, aqui é 0 e aqui é π, né? Não, é verdade, Thiago. Vocês acham que é. A integral, ela é a área quando a função é positiva. Mas no caso do cosseno aqui, por exemplo, se fosse para calcular a área, você teria que dividir essa região em duas partes, ó, onde você tem de fato a integral superior menos a integral inferior, mais essa parte de baixo aqui, entendeu? Então, na verdade, a integral do módulo é 2 vezes a integral de 0 a π. Tá entendendo? Se eu fosse para calcular a integral do módulo, e porque eu teria que rebater esse cara aqui para o lado de cá, né? Eu teria que rebater esse cara aqui para o lado de cá. Deixa eu botar de vermelho, é melhor, né? Se eu botar de vermelho, eu vou rebater esse cara aqui. Eu não botei de vermelho, então deixa eu apagar primeiro. Apaguei, agora de vermelho. Ó, eu vou rebater essa parte de baixo aqui para cima. E quando eu rebato, aí sim, esse aqui é o módulo do cosseno, né? Graficamente falando. Então, esse módulo do cosseno, ele de fato vai ser essa área aqui duplicada, tá vendo? É que a integral, ela só é a área quando a função, ela tá do mesmo lado do... Quando ela tá toda ela não muda de sinal, beleza? A integral, ela só é a área quando não muda de sinal. Se ela mudar de sinal, ela não é a área. Ela vai ser uma média. Ela vai ser área positiva menos área negativa, entendeu? Então é por isso que a integral em si, ela não é a área, ela é uma ideia de operador aí, tá? E aqui, no plano nos números reais, a gente tinha isso acontecendo, e esse caso aqui do cosseno eu acho que é o mais emblemático, que a integral de 0 a π, ela é 0, e quando eu coloco o módulo, ela vai dar 2 vezes essa areazinha aqui, né, de 0 a π sobre 2, se eu não me engano, a integral do seno de 0 a π sobre 2 vai dar 1, então a área vai ser 2, né? Então essa área vai ser 2 aqui, e 2 é maior do que 1, ou seja, a integral de fora é nitidamente menor, né? A integral, o módulo da integral é nitidamente menor do que a integral do módulo. Porque tudo que está embaixo, né? Tudo que de repente estava embaixo, quando você faz essas diferenças, né? Digamos assim, uma integral positiva menos uma integral negativa. E nesse caso aqui não, ó. Quando você aplica um módulo na função, você jogou todo mundo para cima, então todo mundo é positivo, né? Então quando você, aí sim é a área embaixo do gráfico. Tá claro? Vocês já tinham reparado isso? Sendo sincero, faz um comentário aí, gente, por favor. Vocês já tinham reparado esse tipo de coisa ou nunca tinham reparado? Eu lembrei disso, sim. Isso Lá de cálculo. Isso, exatamente. Como a letra B também, eu lembrei lá de cálculo. Exatamente, são coisas do cálculo. Quando a gente fazia você até integrava por partes, não é?
Vai do Pode ser. menos até o zero, aí do zero até um valor positivo, né? Isso, exatamente, para a gente poder quebrar. E valem as mesmas coisas aqui, valem as mesmas regras, tá? Então não tem problema nenhum. Agora, voltando assim, e aí eu acho que até para a gente fazer uma observação interessante, eu fiz a demonstração desse item C aqui. Eu vou colocar, deixa eu até apagar isso aqui. Eu vou depois disponibilizar para vocês, porque esse item C, principalmente no caso complexo, ele não é tão trivial de se demonstrar, tá? No caso real, ele é mais fácil do que no caso complexo. No caso complexo, exige uma certa engenhosidade. Essa demonstração que eu estou apresentando para vocês, ela tem no Ávila também, tá? Então, vocês fiquem tranquilos, apesar do que eu estou colocando aqui. Essa parte da matéria, é assim, eu complemento muita coisa que o Ávila tem, mas a maior parte do nosso conteúdo está no Ávila daí. Tá? Aqui eu tenho uma coisa interessante para provar esse item C. Eu tenho o caso que essa integral de A até B de f de t dt é zero. Eu mostrei ali o caso do cosseno, então isso fica claro, né? Que a integral do módulo com certeza vai ser maior ou igual que zero, porque se o módulo de f é maior ou igual que zero, então a integral ela preserva a integral ela preserva o sinal, né? Se A é maior do que B, então a integral de A é maior do que a integral de B. Beleza, essas coisas não mudam de sinal. Mais uma vez, é importante essa coisa de não mudar de sinal, né? Mas se não muda de sinal, isso vale. Então, se ela for zero, e aí aqui é que tem um pulo do gato, e aí seria interessante até vocês darem uma olhada nisso. A gente usa, óbvio, as outras coisas que a gente aprendeu aqui no próprio exercício, tá? Mas o ponto aqui é chamar essa integral de um número complexo qualquer, né? Quando eu chamo ela de um número complexo qualquer, eu tenho que entender que ela tem um módulo e um argumento, né? O interessante é que esse módulo ele é positivo, então R é um valor maior do que zero, obrigatoriamente. E ele vai ter um argumento. E aí é que vem a jogada, né? Que se você pegar aquela integral e multiplicar pelo argumento, né? Multiplicar por E elevado a iθ, onde θ é o argumento da integral, né? Aquela integral ela vai se tornar um número real, né? Então, isso é o pulo do gato, ó, que foi exatamente o que a gente tem aqui, ó, que eu vou colocar em vermelho. Vou sinalizar em vermelho aqui para vocês. Sinalizar em vermelho para vocês, que é isso aqui. Isso aqui é uma coisa intrigante, né? Quando você multiplica, ó, é elevado ao argumento da integral, né? Esse cara aqui. Quando você multiplica esse número aqui que eu estou colocando aqui, ele é um número real, certo? Assim, ele é o R. Ele não é só um número real, ele é um número real positivo. Bom, se ele é um número real positivo, aí a gente vai utilizar esse fato aqui embaixo, ó, que ele é um número real positivo, então ele é igual à parte real dele, e mais, ele é igual ao módulo da parte real dele, né? Então, a gente consegue entender esse tipo de coisa aqui, tá? A integral da parte, ela, a integral da parte real, quando a integral existe, a integral só da parte real é a parte real da integral, né? Você pode fazer essa coisa de passar a parte real para dentro e para fora, não tem muito problema. Isso aqui talvez devesse ser melhor justificado e eu não justifiquei, mas assim, eventualmente isso não é uma coisa, ó, isso que aconteceu aqui, ó, eu vou sinalizar de vermelho também, tá? Essa passagem aqui de passar a parte real para dentro da integral, isso precisaria, eu acho que isso precisaria de uma atenção e precisaria ser mostrado. De repente vocês podem fazer isso separadamente, tá? Que dado uma função complexa, que seja integrável, a parte real, a integral da parte real é igual à parte real da integral, tá? Mais uma vez, isso decorre exatamente do que a gente viu já anteriormente, né? Que você tem uma função complexa, ela é dividida em parte real e parte imaginária. Você integrar a parte real e somar com i vezes a integral da parte imaginária, você consegue a integral da função toda, né? Do jeito que a gente definiu. Então, essa questão aqui, talvez eu precisasse de uma argumentação aqui para ficar claro, mas isso decorre exatamente dessa definição aqui, ó.
que a integral da função ela é igual à integral da parte real mais a integral da parte imaginária. Exatamente isso que está escrito aqui em cima, tudo bem? Então, só tem essa delicadeza aí. Tá? Então, esse exercício, como ele é um pouco delicado, eu decidi colocar. E aí, a gente tem o teorema fundamental para caminhos, né? Bom, se uma função é integrável, então a gente consegue definir a primitiva dela como sendo essa, que está aqui, né? Isso aqui, ó, a gente vai falar de primitiva hoje 2 vezes. Agora, né, que é aqui sei lá, a gente está na aula aí há 15 minutos, então 20 minutos mais ou menos. E aí eu estou falando de primitiva, mas aqui é uma primitiva genérica, beleza? Então essa é a ideia de primitiva genérica. Então, dado um caminho qualquer, né, eu consigo entender que eu consigo definir uma espécie de primitiva deste caminho, tá? Então, só para ficar claro aí como é que essas coisas estão acontecendo, porque eu estou olhando a integral do caminho, não por caminhos, mas do caminho. É diferente, tá? Então, aqui a gente consegue definir uma primitiva, né? Essa função ela é relativamente clássica, ela vem do cálculo, né? Eu estou simplesmente imitando o que a gente faz no cálculo. A demonstração desse resultado é literalmente igual ao que se faz no cálculo. Vocês não provam esse tipo de coisa no cálculo, né? É uma pena. Mas no curso de análise real, se a gente visse integrais, esse tipo de coisa ia ser visto quando a gente estava vendo, define-se o que é uma primitiva, para entender o que é, em essência, o teorema fundamental do cálculo nessa questão aí. Né? E aí, depois desse teorema fundamental do cálculo, a gente tem o item B, que tá. A gente tem o item B, que é a segunda versão do teorema fundamental do cálculo. Né? Se f é diferenciável e f' é integrável, né? Então a integral de f', perdão, tem um barra prime aqui, barra. Então a integral de f', opa, aqui não é C, é B, aqui é B, ela vai ser igual a f de B menos f de A, é exatamente a mesma coisa que a gente tinha no teorema fundamental do cálculo. Beleza? Então, aqui. Esse último item é que ele é um pouquinho mais interessante, que ele é o teorema de mudança de variável. Então, assim, A e B é o teorema fundamental do cálculo, e o item C, ele dá até, o item C, ele dá pra gente, assim, a nuance do que vai ser, digamos assim, ele vai dar a nuance pra gente do que vai ser depois a integral por caminho, que é exatamente o que eu venho abaixo. Vamos só entender. Eu falei disso no vídeo passado, né? Que sobre esse teorema aqui de mudança de variável. Também falei sobre integral de caminho, estou fazendo essa recapitulação. O que acontece aqui, ó, observa o seguinte: g de CD está contido em AB. Então, a integral da função de g de C até g de D é como se eu tivesse aqui, né? Vamos lá, desenhar. Aqui. É como se a gente tivesse aqui, né? Você tem A. Na verdade enfim, você tem A e B aqui. Isso que devia estar ao contrário, né? Ai, ai. Você tem A e B aqui. Vou botar assim, A e B aqui. E aí aqui você tem G de D e G de C. Porque eu estou exigindo que G seja que G' seja integrável. Se G' é integrável, então G é contínua, tá? Então, porque eu estou exigindo que exista uma derivada de G. Então, assim, se G' é integrável, então esse cara tem que ser contínuo. E aí aqui, nesse momento aqui, a gente tem um CD. Então, você tem aqui um G, e aí aqui você tem a F. Então, só para entender o que está acontecendo, quando você está calculando essa integral aqui da mudança de variável, né?
quando você está olhando aqui para mudanças de variável, você está olhando para essa composição que é f composta com g, né? Lembra que é primeiro g e depois a f, porque é f composta com g. Então, essa integral aqui, f bola g, ela parte de CD, né? Ela parte de CD. Né? Então, a gente tem aí o teorema de mudança de variável, que é exatamente esse item C que a gente está vendo aqui. Tá? Então, em essência, a gente tem essas três coisas. Mas para que eu fiz isso? Eu fiz isso para a gente lembrar de novo como é que faz essa definição de integrais por caminhos. Na aula passada, eu fiz com o Pedro, e aí foi um negócio assim que foi formidável, e que foi exatamente esse exemplo aqui, né? Eu decidi, a gente andou um pouquinho devagar, e eu fiz esse exemplo aqui. Hoje eu vou fazer outros exemplos. O que, que esse exemplo aqui está me dizendo? Ó, vou botar o exemplo em vermelho, beleza? Página inicial, vermelho. O que, que esse exemplo está me dizendo? Esse exemplo está me dizendo o seguinte, que é integral. Você tem aqui Z0. Você tem aqui um círculo, beleza? Então, de raio R qualquer. De raio R qualquer. Então, está percorrendo aqui em sentido anti-horário, né? A parametrização dele é o que? É R, né? Qual é a parametrização de um disco unitário qualquer? R é elevado a θ. Aí eu disse para você o seguinte, ó, que a gente tem um negócio bacana acontecendo aqui, ó, que a integral dessa curva fechada aqui para z ao quadrado, onde a integral é z ao quadrado, essa função aqui, essa integral ela está dando zero sempre, tá? A integral ao longo do círculo de qualquer raio e qualquer centro de z ao quadrado, ela está dando zero. E se vocês derem uma olhada no vídeo da última aula, o fato de eu tomar z ao quadrado para fazer as contas não teve nada de especial. Eu podia ter pego um polinômio qualquer. A única coisa que eu me aparecia aqui eram mais parcelas, beleza? Então, assim, se a única coisa que eu me aparecia aqui eram mais parcelas, e a integral em todas as parcelas iam dar zero, então eu cheguei à conclusão, a gente chegou à conclusão que a integral ao longo do círculo, né, que é essa curva fechada, de qualquer polinômio é zero. E aí ficam algumas perguntas, né? Assim, mais uma vez, poxa, será que isso depende do círculo? Será que a gente poderia. Será que. Poxa, se fosse uma curva fechada qualquer, esses caras ainda dariam zero? Hoje, agora, nessa conversa aqui que a gente vai ter hoje, eu vou responder essa pergunta para vocês. Que é sobre que, pelo menos um primeiro momento, né? Assim, pelo menos uma ideia, que tipo de condição preciso ter para que a integral ao longo de uma curva fechada dê zero. E aí, aproveitando isso, eu quero que vocês façam. Aí aqui a gente fez mais um exemplo, né? Esse exemplo aqui explicitamente o que seria a integral ao longo de um segmento de reta, né? Se f é uma função contínua qualquer, então a integral de um segmento de reta não é Covid. Importante aí, tá tudo bem. A integral ao longo de um segmento de reta ela é representada dessa forma, mas deixa eu ver aqui se tem um exemplo antes. Ah, tá. Tá. Depois disso aqui eu vou fazer mais um exemplo, tá? Mais exemplos. Exatamente, eu quero fazer esse exemplo aqui de baixo com vocês junto. Vamos só refletir aqui sobre isso que está acontecendo aqui, tá? Essa é a definição de um triângulo. Eu disse o seguinte, ó, um triângulo TPQ, beleza? Isso é um triângulo qualquer. QT, PQ, P, Q e W. Né? E aí eu simbolizei ele desse jeito aqui. É claro que isso não vai ficar reto, porque o desenhando a mão livre é uma negação, mas assim, tirando esse detalhe, a gente tem aqui um triângulo e aí isso é uma curva fechada, né? Isso aqui a gente tem que é uma curva fechada e a integral ao longo do triângulo ela vai ser simplesmente isso que está escrito aqui, beleza? Ela vai ser essa.
Minto, vai ser essa aqui de baixo, né? A integral ao longo de um triângulo ela vai ser essa, porque um triângulo é um caminho suave por partes. Eu não explicitei isso anteriormente, mas assim, isso é um caminho suave por partes. O que é um caminho suave por partes? Você pode quebrar ele em caminhos suaves. Lembrando, o que é um caminho suave? É um caminho diferenciável. Então, eu posso quebrar ele aqui, ó, em caminhos diferenciáveis. Qual é o caminho? PQ, QW ou WP. Então, aqui eu tenho esse caminho suave. É claro que a gente poderia ir no sentido reverso, né? Aqui eu peguei essa rotação em sentido horário, né? Essa rotação em sentido horário, mas eu poderia ir em sentido reverso e não teria problema nenhum. Ficou aí como desafio, a gente vai conseguir resolver esse problema um pouco mais tarde. Será que a integral de z ao quadrado ao longo desse triângulo ela daria zero? Será que isso aconteceria? Né? Será que a integral ao longo de um triângulo, né, de um polinômio qualquer, isso também daria zero? Bom, a gente precisa de um pouco mais de teoria para conseguir responder essas coisas. E, enfim, aí, baseado aqui... Marcelo, Fala. os quadradinhos em cima Tá da picotando, Vanessa. integral. Repete. Quadradinho em cima, quadradinho. Esse quadradinho aqui é porque assim, a anotação, esse quadradinho aqui não é nada, é porque não tem como eu sumir com esse quadradinho. Se eu imprimisse um papel, esse quadradinho iria sumir. Eu acho que provavelmente no PDF esse quadradinho não vai estar, tá? Mas é porque é questão da anotação, entendeu? A gente coloca assim, né, o Z1, Z2 aqui. Por exemplo, a integral ao longo de uma curva fechada, só para ficar claro, isso aqui é uma curva de centros Z0 e raio R. Vocês vão ver em alguns textos escritos desse jeito aqui, ó. A integral de f de z dz. Aí aqui embaixo eles colocam assim, módulo de z menos z0 igual a r. Beleza? Isso aqui simboliza o círculo de centro em Z0 e raio R. Então, assim, a parametrização dessa curva aqui é exatamente essa aqui que eu estou escrevendo aqui, ó. A parametrização dessa curva aqui que vocês vão encontrar nos textos é essa daqui que eu escrevi aqui, ó. Z mais R elevado a IT. Eu sei que vocês ainda não gostam de usar o E elevado a IT. Mas E elevado a IT é vida, gente. Pai, isso aí não tem nada melhor que E elevado a IT, acredita em mim. Integra, E elevado a IT. Qual é a integral? Vamos só pensar nisso. Qual é a integral de E elevado a IT? É I vezes menos menos I, na verdade, né? Menos I elevado a IT, né? Por que eu estou botando aqui é menos I? Porque quando eu integro, eu tenho que dividir por I, né? Mas dividir por I, e se eu multiplicar por I em cima e embaixo, para botar ele para cima, vai virar menos I, né? Só para ficar claro assim. Isso aqui seria isso. Qual a integral disso? É isso aqui. E aí você vê assim, caraca, mas de onde é que tu está tirando? Por exemplo, integral de seno e cosseno. Se eu sei que é elevado a IT, né, é elevado a IT, é cosseno θ mais I seno θ, então a integral de E elevado a T, ou seja, a integral de cosseno θ, ela vai ser igual à parte real desse cara aqui. A integral de seno θ é a parte imaginária desse cara aqui. Mas porra, de onde é que tu tá tirando isso? Vai por mim, as coisas ficam muito mais fáceis com esse negócio de variáveis complexas, tá? Depois a gente pode até ver um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos aos exemplos. Aí, nesses exemplos, eu queria que vocês fizessem algumas continhas. Essa proposição aqui, gente, é simplesmente eu estou dizendo para vocês que valem as mesmas propriedades que a gente tinha para integrais reais, ou seja, a integral da soma, a soma da integral, a integral por produto por escalar. Você pode tirar o produto por escalar da integral, né, que é esse hzinho aqui. A integral, se você está integrando num sentido, se você quiser inverter o sentido da integral, né? Estou integrando num sentido, vou inverter o sentido da integral.
Aí a integral no sentido reverso, né? Ela vai ser exatamente igual à integral da função, a menos a integral da função. Então, integrar ali, né? Inverter o sentido, troca. E se você tem duas curvas, que foi exatamente o caso do triângulo aqui que eu coloquei aqui em cima, na verdade com três curvas, né? Com três segmentos de reta, você tem que a integral de duas curvas, né, que estão coladas. Se você tem duas curvas coladas, né, a integral desse objeto aqui que está colado, ela vai ser igual à integral ao longo da curva na primeira parte, mais a integral ao longo da curva da segunda parte. Beleza? Isso é uma consequência das coisas que a gente já sabe sobre integração real, com exceção desse último aí que dá um certo trabalhinho para escrever, mas a gente não vai entrar no mérito disso. O que eu queria é que vocês tentassem, e aí eu vou fazer aqui com vocês também, seria calcular essas integrais. Então vocês podem pegar papel e caneta aí, e aí eu vou armar junto com vocês, né, essa integral para a gente não se perder, tudo bem? Mas eu só vou armar, aí depois vocês vão resolver. A curva, a função é 1 sobre z, e a curva é essa daqui. Isso é um círculo de centro zero, né? O que é isso daqui? O que é isso daqui? É um círculo de centro zero e raio R, beleza? É isso. Então, ó, gama linha de t, observa o seguinte, o raio é fixo, gama linha de t é a integral da exponencial. Qual é a derivada? É a derivada da exponencial. Qual é a derivada da exponencial? Ó, R. Qual a derivada de e elevado a it? Alguém falar para mim, por favor? Ó, o áudio. Vamos abrir esse áudio aí, beleza? Não é menos i, é... Menos i seria a integral, eu quero a derivada. A Ah, derivada, tá, tá, a tá. derivada é i, ó, é Tá. elevado a it, né? Porque a derivada da exponencial é a própria exponencial. Como está multiplicado por uma constante ali, né? Então, vai ser a derivada da exponencial vezes a derivada do mais interno, igual a regrinha da cadeia. Então, vai dar isso, certo? Então, estamos junto, né? Estamos junto. Agora, quem é f de gama de t? Isso aqui é 1 sobre gama de t. Bom, isso aqui vai ser 1 sobre r elevado a it. Olha que maravilha, gente. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é muito mais fácil do que integrar números reais, gente. Para integrar 1 sobre z, o que que dava? ln. O que que não dava ln? Lá, quando a gente está fazendo. Olha só o que vai acontecer aqui. Então, integrar isso aqui é integrar elevado a menos it, certo? Então, a integral ao longo dessa curva aqui, que eu acabei de escrever, de 1 sobre z, isso vai ser a integral de 0 a 2π, vou escrever aqui, hein? F de gama de t vezes gama linha de t, dt. Beleza? Agora, perdão, isso aqui faltou um R aqui, né? Agora, quanto dá esse cara aqui vezes isso que está aqui? Isso aqui dá quanto? Vai dar integral de 0 a 2π de quanto? Foi ou não foi? Não, tranquilo, Vanessa. Mas você está conseguindo entender. O que eu estou pedindo é para vocês calcularem o valor de uma determinada integral. Tá? Eu estou pedindo para vocês calcularem o valor de uma determinada integral. Que é a integral de 1 sobre z através de uma curva que passa pelo zero. Tá? De uma curva fechada que passa pelo zero. E conseguiram encontrar algum valor aí?
Retorno a multiplicação de f pela derivada vai ficar i vezes e elevado a zero? Isso. Quanto é elevado a zero? 1. Então isso aqui dá i, né? I dt. E qual é a integral? I é constante. Passa para fora. Qual é a integral de 0 a 2π dt? 2π, né? Então 2π menos 0, 2π. isso aqui é i dt. I dt. Gente, agora isso aqui, ó, calma aí. IDT não, I2π, né? Perdão aqui. Faltou 2π. Isso. Professor, antes de a gente passar para o que vai ser impressionante. Não, eu isso já é consigo... impressionante. Não, então. Já Mas é calma. impressionante. Para ser impressionante, eu tenho que ter entendido completamente. Por me contar só, meu Deus, voltou de números, de letras, na verdade. Fazer a integral que você montou ali no final, tudo bem. Que aí é um algebrismo, só fiz a conta. Mas eu acho que eu me perdi. Você estava dando a explicação do caminho, por que eu derivo o gama e aí eu faço a integral da multiplicação da função de gama t pela derivada. Essa é a definição. A definição de integral de linha é essa. Tá. Essa é a definição de Na integral de prática linha é que a isso, gente fez. né? Não, não é na prática, não. Defini isso aqui em cima. Não, sim, mas é porque eu já tinha lido, mas assim, não tinha conseguido visualizar a estrutura, sabe? Sim, entendi. Entendeu? Eu quis dizer na prática assim, tudo bem, aquilo ali que a gente estava construindo se materializa assim. Tá. Então, calma aí, deixa eu... Não, Como foi chamado esse gama? Assim, ele... Como assim? Ele é uma curva. Isso. Curva gama. Então, olha só, a integral de 1 sobre z, você pega 1 sobre z, é uma curva fechada, beleza? Uhum. A integral de 1 sobre z ao longo dessa curva fechada deu 2π. Eu vou escrever, não vou escrever assim não, vou escrever 2π. Calma aí, deixa eu escrever 2π. Não vou botar aí 2π não, vamos botar 2π, porque 2π é um negócio meio cabalístico, entendeu? 2π é um negócio que está na natureza, entendeu? É o 2π. Ou seja, a integral de 1 sobre z em qualquer círculo dá 2π. Agora vamos fazer diferente. Mais uma vez, isso é brincar um pouco com isso que a gente está fazendo, né? Agora a gente vai fazer uma coisa muito parecida, que é a integral de 1 sobre z mais 2 ao longo de duas curvas diferentes. Uma curva, a primeira curva é E elevado a it, ou seja, o que é E elevado a it? É o círculo de centro zero e raio 1. E depois eu vou pedir para você calcular a mesma integral ao longo do círculo de centro zero e raio 3, para a gente entender se vai acontecer alguma coisa diferente, tá? Então, a gente vai fazer essas duas coisinhas aí. Foi caindo aí, ou... Tá? Acho que sim, a gente vai fazer 2 vezes esse procedimento e comparar os resultados, né? Essa é a proposta? Isso, exatamente. Essa é a proposta. Tá. Então, vamos lá, primeira vez. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Vou pegar aqui agora, eu vou pegar uma folha em branco. Vou abrir aqui o PowerPoint só para pegar uma folha em branco e aí a gente vai fazendo junto aqui. É que talvez eu não fiz conta. Talvez isso possa dar uma conta meio difícil. Mas assim, se dá uma conta difícil, a gente para. Mas é só para a gente, só para eu verificar uma coisa. Mas isso pode dar uma conta difícil inicialmente. Então, calma aí, eu vou mudar o layout. Eu quero uma coisa, layout. Quero em branco. Tá, peguei um layoutzinho em branco aqui. E aí, ó, agora f de z é igual
a 1 sobre z mais 2. Aí a gente olha para gama 1, que é E elevado a IT. Mais uma vez, isso é o círculo de centro zero e raio 1. Então, gama' de 1 de T, né? A derivada aqui. Isso daqui ela vai ser o quê? Vai ser I elevado a IT. E aqui embaixo, isso aqui vai ser F de gama 1 de T. Isso vai ser 1 sobre 2 mais E elevado a IT, certo? Mais E elevado a IT. Ai, 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 ai. Agora eu vou multiplicar, né? Vou multiplicar o F vezes gama'. Então, F de gama 1 de T vezes gama' de T. Isso é I, que multiplica E elevado a IT, sobre 2 mais E elevado a IT. E como é que a gente resolve isso? Vocês sabem como é que resolve isso? Isso aqui, concordam, assim, estamos concordando que isso será uma integral real, né? Isso aqui é integral de 0 a 2π desse bicho que está aqui. Então, vou botar o i aqui do lado de fora, tudo bem? Isso aqui não, deixa o i aqui. Desenhar. Deixa eu ir aqui. Desenhar. Isso aqui é i. É elevado a it sobre 2 mais E elevado a it dt. Tá? Beleza? Bom, gente, isso resolve igual vocês resolviam no cálculo, correto? Como é que vocês resolviam isso no cálculo? Eu chamo U, né? U igual a E elevado a IT. Professor, não é melhor fazer a separação da fração, não? Botar Não, I e IT sobre 2, poderia não? não. Como assim? Não, não. Por que que você ia fazer isso? Você vai Não, fazer aula tipo logaritmo? não, isso é muito complicado, mas é fazer por partes, né? Não, não, não vou fazer por parte não. Substituição simples, ó. Du vai ser igual a I elevado a IT dt. Aí tá certinho aqui, ó. Já tenho aqui, ó, certinho, ó. Vai ser a integral de... Ó, isso aqui é dt, né? O que está em cima é dt. E o que está embaixo vai ser 2 mais u. Du. 1. Certo? Essa é a integral do cálculo lá. Agora, essa integral aqui do cálculo, a gente sabe que isso é o quê? Sabe que isso é ln do módulo de 2 mais u. Certo? Do cálculo. Sabe isso. Então, isso aqui vai ser igual a ln do módulo de 2 mais E elevado a it de 0, né? De 0 a 2π. Beleza? Agora, olha só, qual é, quando eu coloco E elevado a it de 0 e de 2π, é o mesmo valor. Então, isso vai dar ln de 3, certo? Porque ó, porque E elevado a 2k e π, isso é igual a 1 sempre, certo? Isso é igual a 1 para todo k. Beleza? Isso é igual a 1 para todo k. Então, isso daqui vai dar ln de 3 menos ln de 3, que dá 0.
Isso aqui vai ser ln de 3 menos ln de 3, que é 0. Opa! Temos algo bacana aqui. Gente, isso é conta, isso é cálculo. Calma. Vamos ficar Peraí, calma, hein? Tá. calma, peraí. Da onde surgiu esse LN de 3? Então, eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Até aqui foi? Que é esse bicho aqui? Que é esse bicho aqui? Esse bicho Não tô aqui... vendo onde tá o seu mouse. A pessoa Isso. tá dando pra ver onde você tá o mouse, tá fazendo aqui, a gente não sabe onde é. Ah, não, A não. gente não Mas... vê onde tá o mouse. Tá, não. Eu tô dizendo esse cara aqui, ó. Que eu tô Ah, tá, porque eu não sabia qual cor era o cara. É, não. Eu tava rabiscando embaixo. Perdão. Ó. Tá vendo esse cara aqui que eu tô circulando? O que é ele? Ele vai ser ln do módulo de 2 mais final, né? Então é elevado a 2 i π módulo menos ln do módulo de 2 mais e elevado a i vezes 0, correto? Vanessa, até aqui tudo bem? Agora, e elevado a 2π e e elevado a 0 dá 1, porque e elevado a 2k e π dá 0, onde k é qualquer número inteiro. Minto, 2 e elevado a 2k e π é 1, independente do que, para qualquer número inteiro que eu pegue. Então, esse cara aqui é sempre 1. Então, nessa conta aqui, eu vou ter ln de 3 menos ln de 3. Isso está dando 0 sempre. Vanessa, tá aqui comigo? Foi. Foi? Então isso é conta, tá? Agora, ó, gente, agora vocês vão ver um negócio assim, ó. A gente calculou o quê? Que a integral de todo polinômio ao longo de qualquer círculo deu 0. Aí eu peguei 1 sobre z. A integral de 1 sobre z deu 2π. Deu 2π. Aí fiz aqui um outro cara qualquer. 1 sobre z mais 2. Pô, o que aconteceu? 1 sobre z, fiz o círculo lá na origem. Qualquer círculo. 1 sobre z deu quanto? Deu... Isso aqui é uma experimentação, né? A gente está experimentando as coisas para ver o que acontece, né? Porque a gente está... Daqui a pouco eu vou anunciar um teorema e aí a graça acaba. Mas o lance é que a gente quer sentir um pouco da graça, né? Sentir o que está acontecendo um pouco quando a gente faz as coisas. Então, a integral de 1 sobre z... vamos... só pensando no plano complexo, né? Só pensando no plano complexo, você tem o seguinte, ó. Quando você olha 1 sobre z, 1 sobre z ele tem um problema aqui, correto? Em compensação, aqui no zero, tá? Quando eu digo aqui, eu estou dizendo no zero, beleza? No zero, zero. Zero mais i zero. A gente tem um problema aqui. Agora, quando eu olho 1 sobre z mais 2, esse problema foi deslocado. Ele foi deslocado para o ponto menos 2, né? Certo? Ponto menos 2. Então, eu posso ter um problema aqui agora. No menos 2. Né? E aí, o que eu tenho de interessante? Eu calculei a integral ao longo desse cara aqui, né, dessa curvinha fechada, ao longo desse cara, onde eu tenho um ponto problema dentro, e a integral de 1 sobre z do círculo, né? Vou botar um Dzinho aqui, né? Desse disco, né? Disco não, né? Da fronteira do disco. Ao longo da fronteira do disco, isso deu 2π. Aí aqui eu tô vendo uma coisa que está começando a achar interessante. Se eu fizesse integral aqui com raio 1, a integral do módulo aqui de z igual a 1 de 1 sobre z mais 2, isso é zero. Agora, que vai ser o experimento legal, o que será que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer quando eu aumentar o raio? Aí eu vou botar de outra cor aqui, desenhar. Quando eu aumentar esse raio aqui para 3, né? Agora eu vou aumentar o raio aqui, ó,
A era 1, foi. Aí para 3. Aí eu quero saber assim, o que acontece com a integral de 1 sobre z ao quadrado mais 2 do módulo de z igual a 3 dz, né? Isso aqui é um dz. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vocês acham que vai dar zero? Vocês acham que vai dar 2πi? Vocês acham que vai dar um número complexo aleatório qualquer? Então, assim, que vai ser isso aqui? Essa é a pergunta agora, tá? Só quero, né? A gente está vendo que a integral complexa acontece algumas coisas divertidas, né? De calcular a integral ao longo de uma curva fechada. É claro que aqui eu só estou calculando a integral ao longo de curva fechada, né? E aí acontecem algumas coisas divertidas. Então, vou botar outra página em branco para a gente fazer a continha do que eu estou propondo, né? Então, design, iniciar, calma aí. Início, novo slide, branco de novo. Então, aqui nosso novo slide em branco aqui. Bom, a gente já fez as contas aí mais ou menos, né? Você tem que aqui que f de z vai ser igual a 1 sobre z mais 2. Você tem gama de z, gama de t, né? Igual a 3e elevado a it. A gente vai ter que gama linha de t. Nesse caso, né, a derivada desse cara vai ser 3i é elevado a it, certo? Então, mais uma vez, mesma coisa, né? Aí a gente tem que f de gama de t vai ser igual a 3 elevado a it mais 2, 1. Então, f de gama de t vezes gama linha de t vai ser igual a 3i elevado a it sobre 3 elevado a it mais 2. Então vamos calcular a integral disso aqui, né? Que era a integral de 0 a 2π. Isso aqui também é integral de 0 a 2π. A gente vai conseguir fazer isso, gente, com o pé nas costas depois, tá? A gente vai conseguir fazer isso literalmente com o pé nas costas. A gente vai, sei lá, você pode estar bêbado na balada, o cara te perguntar quanto vale a integral de 1 sobre z ao quadrado ao longo de uma curva fechada, você fala, dá tanto, porra, vai ser assim. Prometo, Vanessa, prometo, com certeza, com certeza, tá? Então, fica tranquilo que vai dar tudo certo. O Deus Thiago, lhe pague. não, vai ficar, pô. Aqui, mas só que eu quero que vocês entendam que assim, isso é a integral por caminhos. Então, teoricamente, vou botar um teoricamente, a gente lembra um pouco de cálculo 2, né? Cálculo 2 a gente fazia assim desse jeito, e aí eu só estou fazendo as continhas. Agora, mais uma vez, para calcular essa integral aqui, a gente vai fazer do mesmo jeito. E elevado a it igual a u, então, ó, u vai ser igual a elevado a it. Então, posso botar um 3 aqui, né? Vou botar o 3. Vou botar o 3 aqui. Então, du vai ser 3i elevado a it dt, certo? Então, aí agora eu vou ter que a integral, né? Isso aqui, dt. Então, isso aqui vai ser igual a integral, depois a gente volta, mas isso vai ser de u mais 2 du, correto? Por quê? Isso aqui, né? Isso aqui é du. Ó, isso aqui é du. Du. E isso aqui é u, certo? Essas duas coisas que eu sublinhei aqui, esse de cima é du, esse de baixo é u. E a integral disso a gente já viu que é ln do módulo de u mais 2. Então, isso daqui vai ser
ln de 3i é elevado a it, módulo, né? Mais 2 indo de 0 a 2π. Bom, a gente já viu que esses valores aqui vão ser iguais, tanto para 0 quanto para 2π, correto? Então, esses valores aqui de ambos é elevado a it, tanto de 0 quanto de 2π vão ser iguais. Então, isso aqui vai ser ln do módulo de 3i mais 2. Opa. Menos. Ah, tá. ln do módulo de 3i mais 2. Aí eu passo a ter um problema aqui, né? Porque isso aqui é um valor complexo, correto? Eu estou fazendo uma diferença aqui. Professor, Fala. o U não é só o 3E I elevado a T? Quer dizer, o E elevado a IT? Não, o U é 3. Ah, não tem esse É, I não aqui, tem não. esse, por isso que tá dando problema. Não tem esse I, não tem esse I. Não tem esse I aqui. Mas mesmo assim, isso deu ln de 4. Calma aí. Aí daria 0, né? Zero. Sim. Ou foi proposital, U igual a 3E elevado a IT? Não seria U Não, igual a não, 3 e E elevado a IT, não? não, tá certo. Isso aqui vai dar ln do módulo de 5, né? Calma aí, de 0 a 2π, de 0 a 2π. Isso aqui é integral real, ln do módulo de t. Aqui eu tenho que tomar um certo cuidado. Se eu tenho que tomar um certo cuidado aqui, também teria que tomar um certo cuidado no outro. Porque isso aqui está dando 0, né? Mas isso não devia dar 0. Mas tudo bem, eu devo estar errando em alguma conta em algum lugar e depois eu me encontro aqui para achar essa conta aqui onde é que eu estou errando. Mas isso não devia dar 0, isso devia dar outra coisa. Professor, você pode me repetir novamente o argumento de por que o E elevado a I do espião? Posso. Então, ó, E elevado a 2πi, isso é a mesma coisa que o cosseno de 2π mais I seno de 2π. Isso aqui é 0, isso aqui é 1. Uhum. Mas eu tenho que... Difícil pegar esse E e pensar na polar. Difícil associar com o ângulo. Beleza. Exatamente. Tá? Bom, eu acho que eu errei em conta aqui, tá? Eu vou ser sincero para vocês. Vou te dizer quanto eu queria que desse. Eu queria que isso desse. Queria muito que isso desse 2i. 2i? Não. 2π. 2πi, isso. Eu queria muito que isso desse 2πi. Queria muito mesmo. Deve dar 2πi. Eu é que não estou sabendo fazer a conta, tá? Certamente deve dar 2πi, eu não estou sabendo fazer a conta. Devo ter errado em algum lugar aqui. Mas tranquilo. Por enquanto eu não vi em Vou essência tentar o de erro. novo. Ah, não, porque a gente tem que chegar em algum lugar. Mas Senão aí a eu gente esqueci para da aqui. cabeça. De- Esse daí, o outro tá certo? Não, o outro, esse aqui, o outro tá certo. Esse aqui tinha que dar 0 mesmo. Esse aqui Tá. tinha que dar 0 mesmo. Mas esse aqui tinha que dar 2π. E, Beleza? os dados que a gente pegou lá estão corretos na página. Sim, os dados estão corretos. Tá. Por que tinha que dar 2π? Só pensando assim, se você pegou 1 sobre z, se você pegasse um cara de centro zero, minto, se você pegar você calculou a integral em volta desse ponto problemático aqui, e isso deu 2π.
Se você calculasse a integral ao longo desse ponto problemático aqui, desse jeito, ao invés de você considerar gama como sendo essa curva de raio grande, você considerasse gama igual a 2 a menos 2, a menos 2 mais E elevado a IT, por exemplo, você simplesmente estaria olhando para o mesmo problema. Esse problema aqui seria o mesmo que esse. Então, se essa integral aqui está dando 2πi, então essa aqui também tem que dar 2πi, beleza? Então, assim, tem algum motivo aí, eu devo estar errando em conta, ou deve ter um problema com relação ao logaritmo aí, mas certamente eu estou errando em conta com relação a isso, e aí depois eu volto para ver direitinho, Pamela. Não se apega não, vamos bola para frente, tá? Bola para frente. Mas certamente, se esse aqui deu 0, esse aqui com esse valor grande aqui também teria que dar 0. E isso tem um motivo, né? E a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Eu vou voltar lá para a página, mas assim, depois a gente revê essas contas, beleza? É por isso que eu coloquei esses dois exemplos aqui. Teoricamente, eles não vão dar os mesmos valores, não daria 0. Para um daria 0 e para outro não daria, né? Só para ficar claro. Talvez para isso ficar bem mais nítido, eu devesse fazer uma outra conta, né? Sei lá, de repente pegar aqui e fazer um raio maior. Enfim, tá? Mas isso não daria 0. Mas tudo bem. Vamos pensar no que eu estou fazendo aqui no decorrer. Como a Vanessa vai sair daqui a pouco, essa parte aqui é parametrização pelo comprimento de arco. Então, assim, aqui eu fiz só algumas proposições, algumas definições, o que significa ser parametrizado e calcular a integração via comprimento de arco. Isso não tem uma importância muito grande agora, porque a gente vai ver, é porque estava no decorrer do capítulo, eu acabei botando. Mas assim, eu acho que o que a gente tem de mais interessante para ver com relação a isso é esse último teorema aqui, e aí são esses dois resultados aqui que a gente vai ver a seguir. Do que se trata, né? A gente acabou de ver que a integral ali por caminhos, eu tenho algumas condições esquisitas ali que, dependendo do jeito que eu faço esse caminho, eu consigo uma integral de um determinado jeito ou de outro. Só que assim, eu não sei se vocês lembram do cálculo 2. O cálculo 2, quando você tinha uma função que ela provinha de um gradiente, vocês lembram disso? Quando você tinha uma determinada função que ela provinha de um gradiente, ela era chamada de função potencial. Você conseguiu uma determinada propriedade interessante com relação a ela, que era o quê? Que a integral ao longo de qualquer caminho ela era a mesma. Ela, na verdade, ela só dependia dos pontos iniciais e finais. E aqui a gente vai ter a mesma... Vocês lembram disso do cálculo 2, gente? Vocês lembram desse tipo de coisa? Que a integral, que uma função, quando ela era uma função potencial, o que era uma função potencial? É uma função que ela é proveniente de um gradiente. Ou seja, mais uma vez, você está olhando para funções aí de R2 enfim, de R2 em R2 ou de R3 em R3, onde você calcula a integral de fluxo, correto? E aí, quando você ia fazer a integral ao longo de um caminho, né, dessa integral aí em R2, R3, se essa função fosse proveniente de um gradiente, isso ia significar que essa função ela independia do caminho. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. A gente define uma primitiva de uma função complexa, né? A gente classifica a primitiva de uma função complexa, uma função da forma que a derivada dela vai ser sempre ela para todo número. Por exemplo, z ao quadrado. Qual é a primitiva de z ao quadrado? É o mesmo esquema das integrais que a gente tinha lá no caso real. Só que aqui no caso complexo, a gente vai meio que tentar se aproveitar das coisas que a gente já conhecia do caso real
e fazer algumas contas assim, porque assim, é bem mais difícil determinar a primitiva aqui do que lá, né? Imagina só, arco tangente dizer qual é a primitiva do arco tangente, não dá para fazer aquelas maluquices que a gente fazia no cálculo 1 e pedir para você calcular a primitiva de uma determinada coisa assim, porque aqui o buraco é mais embaixo. Então assim, não dá para fazer como a gente fazia lá. Então assim, dá para a gente fazer outras coisas, né? A gente vai adquirir um novo ferramental que ele vai ser mais poderoso até das coisas que a gente via lá, entendeu? Mas nesse sentido, se a função ela tem uma primitiva, né, se existe essa função cuja a derivada vai ser ela, mais uma vez, por exemplo, primitiva de z ao quadrado, z ao cubo sobre 3. Primitiva de e elevado a z é a própria e elevado a z. Primitiva de cosseno menos seno, de cosseno menos seno. Não, primitiva de seno, cosseno. Primitiva de menos seno, primitiva de seno menos cosseno, né? Que aí você vai ter essas coisas. Então, essas primitivas clássicas aí, a gente tem isso. E com isso, a gente consegue o teorema fundamental do cálculo para nessa questão de integrais de linha para variáveis complexas. Esse teorema aqui, né, vamos dar uma lida nele, o que ele está garantindo para a gente, né, ó, que se F, se A é um conjunto aberto, né, se A é um conjunto aberto e f de A em C é uma função contínua, tal que ela admite uma primitiva, né, e f grande é uma primitiva de f, então a integral ao longo de qualquer caminho ela vai ser simples, ela vai ser independente. O que isso está dizendo aqui é que isso vai ser independente do caminho. Isso vai depender única e exclusivamente dos pontos finais e iniciais do caminho, né? Então assim, quando o Ávila fala sobre invariância, ele está querendo dizer exatamente isso, né? Que quando você tem uma função que ela admite uma primitiva, isso significa, quando você tem uma função que ela admite uma primitiva, isso significa que a integral ao longo de um caminho vai independer do caminho. Mais uma vez, isso era uma consequência, por exemplo, a gente usava muito isso para aplicar o teorema de Green. Por exemplo, a função que o rotacional tivesse uma determinada condição, aí a integral independia do caminho. E se o rotacional desse zero, né, assim, o ponto era o rotacional desse zero. Se o rotacional desse zero, então a função independia do caminho. Por quê? Porque você aplicava o teorema de Green para chegar ali. Aqui, essa questão do que eu estou comentando rotacional, ou consequentemente de existir dela ser o gradiente de alguém. Você vê, todas essas compilações que a gente tinha lá no cálculo 2, de maneira geral, ou cálculo 3, dependendo de onde você estivesse vendo isso vai ser uma coisa que vai depender exclusivamente da primitiva. Então, assim, essas condições que você tinha lá no cálculo em várias variáveis, quando você chega aqui em variáveis complexas, isso não é nada mais, nada menos do que primitiva. Então, fazendo uma ponte do que a gente vê lá no cálculo com o que a gente está vendo aqui, essa teoria que você vê lá e isso que a gente está vendo aqui, não é nada mais do que uma versão do teorema fundamental do cálculo, tá? Isso não é nada além de uma versão do teorema fundamental do cálculo. Então, por exemplo, o teorema de Stokes, que vocês estão acostumados a ver lá no cálculo em duas variáveis, ele é uma versão do teorema fundamental do cálculo, onde a condição do rotacional ser zero, aqui ela está sendo um pouco substituída, na verdade, a condição de admitir uma primitiva, ela vai ser substituída aqui pela condição de ter uma primitiva. E, posteriormente, a gente vai ver que a condição de ser holomorfa na região, né, de ser holomorfa na região, ela vai ser suficiente para garantir que a integral ao longo de qualquer curva fechada dê zero, que é exatamente esse segundo ponto aqui do teorema, né? Que, em particular, a integral ao longo de qualquer curva fechada gama, se gama é fechado, né?
curva fechada, mais uma vez, né, sem autointerseção, então a integral ao longo de qualquer curva fechada sem autointerseção dá zero. E isso é algo impressionante, porque está dizendo para mim o seguinte, olha, independe do caminho. As coisas que a gente vai fazer a partir de agora, em algum momento, eu vou buscar um pouco a recíproca desse resultado. Mais uma vez, eu estou dizendo aqui o seguinte, ó, f é uma função contínua que admite primitiva. F é uma função contínua, só vamos pescar. F é uma função contínua que admite primitiva. A primitiva dela é holomorfa, certo? Porque o que é uma primitiva? Uma primitiva é uma função analítica holomorfa, no nosso caso, né? É uma função holomorfa que a derivada dessa função vai ser a f em todo ponto. Então, assim, essas coisas vão se confundir, se conectar quando a gente está falando em variáveis complexas, tá? Então, assim, esse é um resultado, eu vou fazer exemplos dele na próxima aula, eu não trouxe exemplos, assim, isso garante, por exemplo, que aí a gente está olhando para a função lá, 1 sobre z. Observa o seguinte, 1 sobre z, aí vamos voltar para o caso aqui. Por que eu estou falando desses dois casos, né? Essa função ela é analítica. 1 sobre z ela é analítica em todo o plano complexo, com exceção do ponto zero. Então, a integral, o que eu estou dizendo? Ela admite uma primitiva. A primitiva de 1 sobre z vai ser o logaritmo, né? Vai ser aquele logaritmo complexo, em particular. Então, ela admite uma primitiva no plano complexo. Só que a região onde eu estou, ela tem que ser uma boa região, beleza? Então, assim, ela tem que ser uma boa região para isso acontecer. E aí é por isso que eu acho que a gente tem um problema aqui. Tá? É por isso que eu acho que a gente tem um problema aqui. Esse resultado já está me dando isso. A é um conjunto aberto onde a função está totalmente definida. A gente ainda, apesar dele ser um conjunto aberto, se bem que não, né? Dá zero mesmo, né? Agora só voltando aqui, tem que dar zero mesmo. Só porque, lendo o teorema, se já há um conjunto aberto, ele não está pedindo mais nada além disso. Há um conjunto aberto. F é uma função contínua. Suponha que F é analítica em A para todo caminho suave. Temos que... não. Isso aqui não é aberto, é aberto conexo. Suponha que seja um aberto. Agora pensando aqui. Esse aberto aqui é uma condição muito pouca. Tem que ser aberto conexo. Aberto. Ou uma região, né? Um subconjunto de C. Vou botar uma região. Melhor, uma região. Uma região. Região. Tá? Em C. Não, isso tá certo, o que eu tô falando tá certo. Por quê? Um cara com um furo não é uma região. Esse é o ponto, entendeu? Ele tem um furo no zero ali. Antes podia dar zero, mas ali o outro não pode dar zero. Tá? Então, depois eu tenho que refazer aquela conta mesmo. Tá? Então, assim, só para a gente entender. Há uma região F contínua, F uma primitiva de F para todo A, o caminho suave, temos que valer isso. Então, só depende do ponto final, do ponto inicial e do ponto final. Em particular, a integral ao longo de qualquer curva fechada dá zero. Mas é importante que ela admita uma primitiva. Tá? Então, beleza. De repente a gente pode até tentar fazer a conta. Não sei se quem vai ficar por aqui. Mas o que eu queria falar um pouco era exatamente esse resultado aqui. Esse resultado ele é bem legal, tá? Ele é bem legal. Ele está dizendo, ele é o teorema fundamental do cálculo, beleza? Esse resultado está no Ávila, tá? Só para deixar claro aí, a gente está em que parte do Ávila, né? O Ávila está lá para vocês consultarem. A gente está no capítulo 3. Essa é a parte de invariância que está no Ávila, tá? Integral curvilínea, integral de contorno. E aí a gente está, né? Aqui, ó, eu acabei vendo exatamente o que ele estava vendo. Aí eu acabei falando dessa parte de integral pelo comprimento de arco, tá? Mas ela não tem muitas questões aí não, beleza?
eu vou tirar... Mas o que a gente viu hoje foi exatamente isso que estava no Ávila. E aí agora a gente está caminhando para fórmula integral de Cauchy. Ó, você vê que o Ávila, só para vocês terem uma ideia, o Ávila ele relembra o teorema de Green, tá? Ele relembra o teorema de Green. O teorema de Green ele fala que a integral no contorno de uma função ela vai ser igual à integral dupla do rotacional. Bom, e aí ele resolve isso usando uma ideia de divergente aí e tal, mas enfim, eu vou acabar não usando o teorema de Green para provar a fórmula integral de Cauchy, mas o restante é exatamente as coisas que a gente estava comentando aqui, tá? Ó, esse teorema que a gente está fazendo é a parte 3.8, né, sobre integrais de contorno, tá? Ele fala sobre primitiva, exatamente essa parte aí que está aí. Beleza? Então... E aí depois eu vou fazer mais alguns exemplos sobre como ele está trabalhando aqui. Isso. Você pode voltar na tela aqui para o teorema rapidinho? Tá, volto. Obrigada. Repete? Eu agradeci, falei obrigada. É que eu estava copiando uma coisa que estava aí, foi tirada e não consegui. Ah, tá, perdão. Depois eu vou dar uma olhada com mais carinho nessa parte aqui, porque ela é bem interessante, tá? E isso está na parte 3, só para vocês verem aí, isso está na parte 3... Cadê isso? Isso está na parte... Ah, tá. Integral de contorno e primitiva. Beleza? Isso está na parte integral de contorno e primitiva, na parte 93. Em essência, só para vocês entenderem, o que a gente vai ver no curso é o capítulo 3 dele. A gente fecha o curso no capítulo 3. A gente deve ver algumas aplicações, aqui tem a fórmula de Dirichlet e tudo mais, mas a gente vai ver o capítulo 3. A gente não vai ver a parte de séries de potência e tudo mais, eu acho que eu estou preferindo dar ênfase um pouquinho nessa parte do teorema de Cauchy e nas integrais. Muito provavelmente, se a gente tivesse no presencial, eu acabaria indo um pouco mais longe, mas como a gente está por aqui e aí tem o trabalho, a questão de fazer o GeoGebra, aproveitar um pouco mais o que está acontecendo, então eu vou optar por fazer assim. Então, assim, o que a gente está vendo aqui é a parte de integrais de contorno e a gente viu uma ideia de teorema fundamental da álgebra, de teorema fundamental do cálculo sobre essa perspectiva. E essas coisas vão começar a se entrelaçar. Assim, isso é muito interessante. A gente vai ver agora, num determinado momento, que se uma função é analítica, então a integral ao longo de qualquer curva fechada, isso vai ser zero. Esse é o teorema de Cauchy. Esse é o teorema de Cauchy. Ele mostra isso. Aí depois a gente vai ver a fórmula integral de Cauchy, que é se você tem uma função analítica dividido por uma função do tipo z menos z0. A integral ao longo de qualquer curva fechada desse tipo de função, da fórmula integral de Cauchy, isso vai dar um número inteiro vezes 2π, que é um negócio fantástico, um negócio de outro mundo. Como é que esse negócio dá um número inteiro vezes 2π? E essa é a fórmula integral de Cauchy. E aí, a partir dela, né, da fórmula integral de Cauchy, a gente consegue mostrar o teorema de... Boa noite, Thiago. A gente vai conseguir mostrar o teorema de... teorema fundamental da álgebra, teorema de Liouville, vários teoremas nesse sentido, e que são aplicações nessa questão. Então, assim, a gente vai fechar
com a ideia de limite derivada integral, né? Eu acho que isso compõe bem o curso de cálculo, né? Então, assim, o cálculo em variáveis complexas tá aí. A gente poderia ver mais coisas sobre séries de potências e depois resíduos, que é uma outra parte de integral, né? Assim, essa coisa de teorema dos resíduos é uma coisa bem bacana e tem várias aplicações com relação à integração. Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir chegar nessa parte no curso. Enfim, se vocês forem ver um próximo curso de variáveis complexas, certamente vocês vão ver essas duas partes, tanto de séries quanto de resíduos. Mas aqui a gente vai fechar por aí. Bom, eu acho que é mais ou menos só o que eu queria falar mesmo. Assim, a parte do teorema fundamental da álgebra, a gente fez umas continhas, que foi bom, né? Sempre bom fazer continha, né? Assim, eu acho que até as continhas não saindo às vezes do jeito que a gente quer, mas é bom fazer umas continhas. Tá? Então. Nossa, só isso tudo, né? Não, hoje foi tranquilo. Fiquem calmas. Calmas. Então, Fiquem beleza, deu para calmas. acompanhar, sim. A gente tem 6 aulas ainda. 5, né? 5 aulas. Não, mas deu para acompanhar, acho que hoje foi mais Tá. tranquilo. Então tá, professor, obrigada. Então, Valeu, Não, você queria Marcelo. falar mais uma coisa? valeu, boia. Não, só isso só. Então Vou tá. parar aqui. Beleza. Valeu, boa noite, gente. Um bom descanso. Boa noite.